Nosso repórter Maicon Rios, ele conversou com o advogado Cid Lina Braga, presidente, do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Itapajé, também sobre esse assunto. Vamos conferir. A Câmara de Itapajé aprovou em sessões extraordinárias, na noite desta última quarta-feira, dia 10, o projeto enviado pelo Poder Executivo para pagamento do abono com sobras do Fundeb. Eu converso com o advogado Cid Lina Braga, presidente do Sindicato Sispume de Itapajé. Doutor Cid, qual o sentimento do sindicato hoje, mediante a aprovação dessa matéria, que foi uma luta árdua do sindicato nos últimos meses? Boa tarde. Boa tarde, Maicon Rios. Boa tarde ao Clésio. Boa tarde aos ouvintes do Jornal Integração, aos servidores municipais. O nosso sentimento hoje é de uma vitória muito grande. Para nós, do sindicato, essa é uma das maiores vitórias que nós já tivemos no sindicato. Porque, se nós formos analisar a nível de estado do Ceará, nós não temos um precedente, nós tínhamos precedente em outros estados. E no estado do Ceará a gente tem esse precedente. Tudo isso fruto de uma mobilização onde várias pessoas se envolveram. Tanto o envolvimento por parte dos servidores, que são os principais, mobilização intensa da diretoria do sindicato, Sispume, e também da imprensa local, que sensibilizou com esse anseio dos profissionais da educação e todos juntos nessa batalha. Finalmente, a gestão municipal teve o bom senso de conceder esse abono para os profissionais da educação. Doutor Cid, outrora o sindicato anunciava que o valor estimado para pagamento de bonificação de abono seria em torno de 6 milhões de reais. No entanto, pela matéria aprovada, o valor ele é bem inferior, não chega a 3 milhões de reais. Como é que o sindicato vê esse valor inferior ao que era, então, analisado pelo sindicato? O projeto de lei 16 de 2023, que é o que foi aprovado na Câmara Municipal, onde nós também tivemos ali na Câmara, conversando com o presidente da Câmara e depois também com alguns vereadores. Tivemos também presente na sessão da Câmara, onde foi aprovado ali em primeira e segunda redação final, e o valor é 2.300.000 reais. De fato, o valor ali era em quase 6 milhões de reais a sobra. Entretanto, nós já vimos que estava tendo licitações e empenhos nesses valores oriundos do 2022. Entretanto, nós, de todo modo, ficamos satisfeitos porque não existia uma obrigatoriedade por parte da gestão nesses pagamentos, porque as sobras eram referentes a valor de sobra dos 30% do Fundeb. Então, para nós, o que nós estávamos pleiteando era pelo menos um 13º salário para os contratados e um 14º para os efetivos, e pelas nossos cálculos, a gente acredita que vai sair esse valor. A folha dá mais de 3 milhões, entretanto, nós temos aí a incidência de desconto previdenciário, que não vão acontecer, por conta que é um abono único, parcela única e exclusiva, então não vai ter a questão previdenciária. Então a gente está satisfeito, claro, se fosse o valor maior é melhor, mas de todo modo a gente está comemorando o que foi conquistado. Doutor Cid, o projeto enviado à Câmara Municipal foi de acordo com o que anteriormente havia sendo sugerido pelo sindicato para que pudesse ser feito o pagamento desse abono? Sim, Maicon. O que nós sempre questionamos desde dezembro de 2022 era que a prefeita poderia pagar esse abono, para isso precisava ter uma lei municipal. E foi o que aconteceu, Nós estamos em maio e foi exatamente como nós já estávamos prevendo. Tinha que ter uma lei municipal e com a lei municipal ela poderia pagar. Do mesmo modo, eu faço aqui uma remissão aqui, Maicon, quando nós também cobrávamos e estamos continuando cobrando o precatório, que é que o sindicato sempre falou desde 2016, que para pagar o precatório precisa fazer um acordo e esse acordo ser homologado pela Justiça. E foi exatamente o que a prefeita depois fez. Fizemos um acordo, esse acordo está para ser homologado, está na tramitação dele e eu acredito que em breve ele vai ser homologado. Então, assim, o que nós estávamos prevendo e que nós estávamos dizendo que tinha que ser feito, foi o que de fato foi feito. A gestão inicialmente colocou obstáculos, disse que não poderia mandar essa lei, que era ilegal, que não poderia ter essa possibilidade de fazer rateio de sobra 30%. Entretanto, pelo aquele parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado, onde nós tivemos também no Tribunal de Contas do Estado, ali já sinalizava que a prefeita poderia sim, inclusive, gastar 100% dos valores do Fundeb com pagamento profissionais. O que a lei do Fundeb estabelece é que no mínimo é 70%. Agora, se quiser gastar mais do que 70%, pode. E foi isso que aconteceu. Doutor Cid, eu não sei se lhe
cabe a resposta para esta pergunta, mas vou fazê-la mesmo assim. Com o pagamento desse abono, todas as categorias de funcionários da educação são beneficiadas, contratados e efetivos, ou apenas os efetivos? Você poderia me responder ou não cabe a ti essa informação? Na própria lei que foi aprovada na Câmara, ela já estabelece que serão todos os servidores que trabalharam no ano 2022, tanto contratado como efetivo. Então, a lei é clara em relação a isso e diz que são as pessoas que estavam em efetivo exercício de suas funções. No nosso modo de entender, inclusive quem está de licença temporária é caracterizado como efetivo exercício, quem está cedido é considerado efetivo exercício. Então, ao nosso modo de ver, essas modalidades de cessão e também de afastamento também devem ser pagas, claro, além dos servidores contratados da prefeitura, e isso incluindo aqueles que estavam na folha dos 70%. Ou seja, a interpretação que a gente faz é, se está recebendo da folha dos 70% no ano 2022, deve ser beneficiário desse abono. E, inclusive, também, nós tivemos ali na Câmara, o presidente da Câmara conversou com a Secretaria de Educação, que falou que logo que fosse aprovado, a Secretaria de Educação iria agilizar o pagamento. Então, nós estamos esperando que esse pagamento saia ainda desse mês. Aí eu vou concluir essa entrevista, doutor Cid, aproveitando-me dos seus conhecimentos jurídicos. Como falamos em contratados, em 2023, aqueles contratados que estavam no exercício da função em 2022, mas que em 2023 não tiveram vínculo empregatício com o município mediante contrato, esses também recebem? Com certeza, eles recebem sim, inclusive a prefeitura já detém das contas deles, dos seus arquivos, tanto conta bancária como também documentação deles, então não há nenhum óbice para que a prefeitura venha a não pagar para esses profissionais. Então, mesmo aqueles que não estão mais vinculados à prefeitura, deve sim receber a sua parcela desse abono. Ok, doutor Cid, muito obrigado pela sua entrevista e pelos esclarecimentos que passa dentro do Jornal Integração. Eu que agradeço, Marco, pelo espaço concedido, pela repercussão e também pela importância que é a rádio, a atitude na informação para a população de Itapajé e região. Muito obrigado. Repórter Maicon Rios para o Jornal Integração. Agora já 1h e mais 9 minutos. 1h09, né? Portanto, o projeto foi aprovado ontem na Câmara Municipal e, inclusive, fazer aqui um registro, foram feitas, portanto, 3 sessões, os vereadores exatamente com esse objetivo também de resolver logo essa situação, essa demanda, esse pleito dos professores, os profissionais da educação, e todo o trâmite, o legal foi feito ontem exatamente com a necessidade de realização dessas 3 sessões na noite de ontem na Câmara Municipal aqui de Itapajé. Com relação a esse ponto, eu queria colocar só um detalhe aqui, em algumas situações, algumas pessoas inclusive questionam a atuação ou a importância da atuação de um sindicato. E eu tenho um pensamento de que o movimento social organizado, da comunidade organizada, em qualquer que seja o setor, e aqui nós estamos falando do serviço público, ele é extremamente importante. E é inegável nesse processo, nessa vitória dos profissionais da educação aqui do município de Itapajé, a participação do sindicato. É inegável e a gente não pode fazer um comentário referente a esse assunto e deixar de citar exatamente a participação do Sindicato dos Servidores Públicos, sua diretoria, nessa mobilização, e a organização, a força que mostrou novamente os profissionais da educação, os professores. Eu acho que toda e qualquer ação, todo e qualquer movimento que você reconheça a atuação, a importância do profissional que atua na área da educação, do professor, mas também dos demais profissionais que compõem a educação, a rede de ensino, a rede municipal de ensino, é importante. O gestor, o governo, qualquer que seja a ação que você possa, o seu governo possa estar promovendo de incentivo, de valorização, quer seja com gratificação, quer seja concedendo um abono, quer seja um 13º, 14º salário, são ações extremamente importantes e mais do que justas e merecidas pelo importante trabalho que esses profissionais desempenham
né, e pela importância da atuação deles na nossa sociedade. Então, esse projeto ter sido enviado à Câmara, ter sido aprovado, né, ainda ontem, porque todo o processo, o rito legal, ele aconteceu ontem, exatamente por isso a necessidade da realização de 3 sessões na Câmara Municipal, é uma vitória da categoria, com certeza, sem sombra de dúvidas, e mostra também, obviamente, a força do sindicato. E o que foi feito ontem foi exatamente aquilo que já havia sido sugerido, e nós tivemos aqui, nós abordamos esse assunto por várias oportunidades, desde o final lá de 2022, né, e desde o início, mais precisamente ou mais intensamente, ali desde o mês de janeiro, quando logicamente se aumentou todo esse clima de expectativa e apreensão ao mesmo tempo por parte dos profissionais, aguardando uma definição com relação a esse tema. A condição apresentada com base nesse projeto não estaria dentro daquilo que se esperava, logicamente, os profissionais aguardavam um pouco mais, mas enfim, é um benefício. Eu acho que tudo que é benefício é sempre bem-vindo, e logicamente que os professores recebem de muito bom grado esse abono, né? E vai ser, logicamente, aí uma injeção de pouco mais aí de 2 milhões de reais na nossa economia. Então é importante, o gesto é importante, o ato é importante. Mas o que aconteceu, só para deixar claro também, foi aquilo, né, o Cid foi bem claro, foi aquilo que o sindicato já havia sugerido, lá naquele momento onde o município apresentava a argumentação de que os 70%, né, já havia sido, na verdade, mais de 70%, né, que seria o percentual por lei, né, destinado exatamente à valorização dos profissionais da educação. O município ultrapassou, inclusive, essa marca, né, dos 70%, esse percentual, e por isso não seria possível conceder o abono. Mas aí, em contrapartida, ou em contraponto a isso, o sindicato sinalizou exatamente essa possibilidade. E isso foi debatido constantemente durante as várias manifestações de cobrança com relação a isso, de que a partir do momento que o Poder Executivo enviasse à Câmara Municipal um projeto de lei exatamente autorizando essa ação, era possível se conceder o abono. E aí foi exatamente isso que foi feito. Demorou um pouquinho, mas felizmente foi feito. O Poder Executivo apresentou o projeto, foi aprovado, e os professores terão, portanto, aí, né, esse recurso a mais, esse benefício mais do que justo, mais do que merecido. Mas evidencia-se, de fato, a importância do movimento, né, organizado, da categoria, do movimento, da força de mobilização que teve o sindicato, porque não adianta a gente utilizar aqui ou querer buscar outro argumento. Foi pressão mesmo, foi por conta da mobilização desses profissionais, né? Se tivessem aceitado a situação da forma que estava, calado, sem fazerem nenhum tipo de manifestação, certamente eles não teriam tido nada, né? Mas foi realmente graças a esse movimento que fizeram que o resultado estão colhendo. Então, parabéns aos profissionais e, logicamente, embora tardiamente, mas vale também aqui o registro, né, da ação feita pelo Poder Executivo, o registro desse projeto que vai trazer, portanto, esse benefício a esses profissionais, repito, mais do que justo e mais do que merecido.